Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal. Essa é uma necessaire feita em tela plástica, olha só esses detalhes, que coisa mais linda. Uma receita totalmente exclusiva aqui do canal para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui, faz a tua inscrição, porque aqui tem vídeos novos toda semana, tanto de bolsas feitas com tela plástica, quanto bolsas em crochê moderno. Eu sou a Joana e é um prazer ter você aqui comigo. Vou te mostrar o que cabe dentro dessa necessaire, que eu tenho certeza que você já vai querer fazer uma pra você. Ficou ótima, ficou super espaçosa. Vou colocar aqui dentro um celular, que aí a gente já consegue ter uma noção melhor de espaço, né? Vou colocar também um batom, é o que eu tenho aqui perto agora. Mas olha só, cabe carteira, cabe chave, cabe bastante coisa, né? Olha, bem espaçosa. E mesmo assim, ela não deforma o formato dela, ela mantém o formato mesmo a gente colocando peso aqui dentro. Esse modelinho de necessaire tá super fácil, a gente gasta pouco material e inclusive se você não for fazer uma necessaire, quiser utilizar até um outro modelo de tela, você vai conseguir fazer esses pontos e esse coração, porque eu vou te ensinar aqui passo a passo bem certinho. Você pode reproduzir até em um outro modelo de tela para fazer aí diferente, né? Uma bolsa, de repente, de ombro, de mão, ou do jeitinho que você preferir. Agora dá licença um pouquinho. Aqui ela ficou com a medida de comprimento de 21 centímetros e ficou com uma altura de 16 centímetros. A largura dela ficou em 6 centímetros. De fio de malha, eu utilizei o fio de malha de 27 milímetros. Até se você já viu o outro tutorial que eu fiz, os outros dois últimos tutoriais aqui de bolsas na tela, eu tô usando a mesma marca de fios, porque a gente gasta tão pouco fio que acaba sobrando muito fio e eu acabei reutilizando para outras coisas. Então aqui, ó, a gente gasta no máximo, tá? Não vai chegar a 30 metros de fio no total. E um rolinho desse vem 140 metros. Então, se você compra 2, 3 rolinhos para fazer combinações, você consegue fazer várias bolsas na tela usando os mesmos rolinhos, porque eles vão render muito. As cores que eu estou utilizando aqui é o rosa antigo e o areia, da marca Guarani, fio de 27 milímetros. Para fazer os pontos na tela, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, a minha entortou toda, mas é uma assim que a gente precisa para fazer os pontos e ela é o tamanho 7. Eu utilizei também uma tesoura. O zíper que eu tô utilizando aqui, ele é lá da loja Matilda. A loja Matilda tem outros modelos de tela, esse aqui ela não vai ter, mas eu vou deixar o link de onde eu comprei. Mas lá na loja Matilda você encontra fio de malha, encontra acessórios para bolsas e encontra tela plástica também. Também vou deixar o link aqui do zíper para você, tá? Esse zíper aqui, ele tem 19 centímetros de comprimento e 6 centímetros assim de largura. Aqui eu também utilizei a minha etiqueta personalizada, que eu faço com a Tagliart, e eles têm esse tipo de etiqueta, tem outros tipos de couro sintético, e tem também bases em MDF. Eu também vou deixar o link aqui pra você. Aqui, pra dar esse detalhezinho, eu utilizei o fio de amigurumi, mas era porque eu tinha aqui em casa. Eu também testei com fio náutico, fio de poliéster, até com o próprio fio de malha já vi gente fazendo, só que daí não vai ficar tão delicado, né? Então eu utilizei aqui, pra combinar com esse fio, o fio que é da cor Porcelana 7564, amigurumi, o tex dele é 492. Esse foi o fio que eu usei, usa bem pouquinho. E aí, pra fazer esses pontinhos menores, a gente tem que usar uma agulha menor também. Então, a agulha que eu usei foi a número 3,5. A princípio, é isso. Se faltou algum material que eu esqueci aqui, eu sempre deixo a lista completa aqui na descrição. No primeiro comentário vai ter links dos fornecedores. Aqui no canal nós já temos outras aulas de bolsas na tela e várias outras de crochê. Inclusive, tem aula aqui de precificação de bolsa na tela, que eu sei que vocês sempre têm dúvida, né? Então, já tem uma aula aqui pra vocês certinho. Então, faz a tua inscrição pra você não perder nenhum desses conteúdos. E agora, bora lá começar o tutorial. A tela que vamos utilizar é essa daqui. Ela tem aqui 35 furos assim, e aqui ela vai ter 49 furos. O furo tem o tamanho de 4 milímetros. Ela tem, assim, de comprimento 29 centímetros, 29 centímetros e meio, e assim de largura ela vai ter 21 centímetros. Aí ela vem com essas duas laterais aqui que a gente tem que cortar. As laterais possuem 9 furos assim, de largura, por 20 de altura. E em centímetros, a lateral tem um comprimento, uma altura, desculpa, de 12 centímetros e a largura de 5 centímetros e meio.
Aqui eu já fiz o desenho na tela que a gente vai trabalhar. A bolsa ela vai ser assim, né? Desse jeito, então aqui é a parte da frente dela. Então o coração tem que estar nesse formato aqui para que fique virado pra frente, não de cabeça pra baixo. Então aqui eu escolhi o meio da tela, marquei e comecei a fazer 2 carreiras pra baixo o coração. Mas fica tranquilo que eu vou te orientar pra gente fazer o coração juntos, tá? Eu vou deixar na tela certinho a quantidade de fios que você vai precisar aí pra fazer o coração. Você vai contar aí a 5ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai contar pro lado agora. Com esse que tá na agulha, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, eu vou começar a trabalhar. Então, 5ª carreira, 11º. Aqui eu venho desse furinho até o 4 furos pra baixo. Deixamos uma pontinha de fio lá atrás pra arrematar. Aí você vai pular aqui, ó, 1, 2, esse que você saiu, né, conta, 1, 2, 3, no 4º você vem, entra e leva o fio pra trás. Agora eu vou subir um a mais aqui, ó, tô aqui, eu vou subir, desse que eu comecei, eu subo uma escadinha pra cima, puxo o fio pra frente. E aqui a gente também vai descer um pontinho a mais, um furinho a mais do que esse que a gente tinha descido antes. Vai ser aqui, com esse que eu já saí, 1, 2, 3, 4, 5, no 6º furinho eu entro e levo o fio pra trás. Vou subir mais um furinho, mais uma escadinha aqui que a gente tá fazendo. E desço uma escadinha a mais também. Que eu saí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra ficar bem fácil, não precisa nem contar, depois desse primeiro que a gente faz, a gente só vai subindo uma escadinha e descendo uma a mais. Aqui eu não subo mais escadinha, eu vou pro lado agora 3 furinhos. Vou nesse aqui primeiro e depois mais 2. Mas embaixo a gente continua descendo a escadinha. É bem facinho esse coração, né? Bem legal de fazer. Aqui a gente desce uma escadinha, ó. Um furinho a mais. Caminha um furinho pro lado. E desce um furinho a mais. Mais um furinho pro lado. Desço mais um furinho aqui embaixo. Aqui agora eu vou descer um furinho em cima. E embaixo a gente continua descendo mais um furinho. Vai como se fosse uma escadinha, ó. Vou descer aqui um a mais do que esse último. Aqui em cima eu desço um furinho a mais, vai ser bem o do meio. E por último, agora eu vou descer meu último furinho aqui na escadinha. Depois agora a gente só sobe. Pronto, a metade do coração tá feita. Agora a gente vai começar a subir aqui e aqui, ó. Então agora, desse que a gente tava aqui, a gente sobe um furinho a mais. E aqui, a gente também sobe um desse último aqui, a gente vem um a mais pra cima. Entra aqui. Subo aqui um furinho a mais no lado. E aqui eu subo um daqui de baixo pra cima, vou subindo a escadinha. Caminho pro lado aqui em cima. Embaixo, eu vou subir mais um. Caminho aqui pro lado. Desço aqui no furinho um acima desse último que a gente fez. Caminho um furinho pro lado. Aqui eu subo um furinho acima desse último que a gente fez. Eu vou descer agora desse último que eu fiz, eu vou descer um furinho.
pro lado. Aqui eu continuo subindo um furinho a mais do que esse último que a gente fez. E pra terminar o coração, eu desço aqui em cima um furinho pro lado. E subo um furinho aqui também, acima desse último que a gente fez. Pronto, o coração ficou pronto. Daí na parte de trás a gente vai fazer o arremate do fio, que é passar o fio aqui por trás, ó. A gente vem até mais pro meio, assim, pro centro. Puxa bem o fio. Corta, mas deixa ainda uma pontinha. Vou pegar essa pontinha aqui do início, vou trazer ela também aqui pro centro, junto com essa outra ponta ali. Daí aqui a gente dá o nozinho e arremata esse fio. Ó, 2 nozinhos. O primeiro você não aperta muito, o segundo você aperta bem. Quando cortar, não corta muito perto do nó, deixa uma pontinha ali pra não desmanchar. Pronto, daí esconde aqui atrás dos fios, ó. Daí o arremate tá feito, agora a gente vai pra próxima parte. Olha que bonito que ficou, né? Ó, vai ficar maravilhoso. Agora, só não confunde o lado, porque o coração fica bem certinho do outro lado também, tá? Então, veja aqui, ó, o lado certinho que você fez, o arremate ficou lá pra trás. E agora a gente vai trabalhar assim, você vai pegar aqui, vamos até fazer ao contrário aqui, que vai ficar mais fácil de trabalhar. Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, no 4º furo você vem. Eu vou subir no 5º, tá? No 5º furo, vai ficar mais bonito. Entra no 5º furo, de baixo pra cima, puxa, mas quando você deixar uma ponta, deixa uma pontinha um pouquinho maior lá pra depois fazer o arremate. Desce na primeira. Entra aqui no 5º furo. Na carreira do lado. Entra no primeiro. Entra no próximo furo. Desce no primeiro. Aqui a gente vai fazendo só isso, até chegar ali do lado do coração, que daí a gente tem que ir diminuindo os furos pra poder passar pro outro lado. Chegou ao lado do coração, a gente vai entrar aqui, ó, nesse aqui, tá junto com o coração, tá vendo? É o mesmo furo aqui, ó. Eu entro, a gente sempre precisa entrar junto com outro ponto pra não aparecer a tela. Senão, a gente deixa aparecendo o fundo da tela, daí não fica tão legal, né? Continua descendo sempre no primeiro. Aqui, não tem como eu continuar em linha reta. Mas é só a gente vir pro próximo furo, ó. Junto com o coração aqui, com o fio rosa, eu entro e desço no primeiro furo de novo. Aqui novamente, ó. Vai ser no terceiro furo. Eu entro junto com o fio rosa. E depois eu entro de novo no furo de baixo aqui, embaixo. Ó, no primeiro. Entro aqui junto com o coração, do ladinho. Desço aqui no primeiro. E aí, eu só vou acompanhando, então, aqui,
os furinhos do coração pra que eu consiga chegar ali do outro lado. Então, não tem como eu ir em linha reta, mas eu entro junto com o coração ali pra fazer os pontinhos aqui e preencher a tela. Aqui eu já tenho que subir um furinho a mais, ó, aqui, junto com o fio rosa. Subo bem aqui no meio, junto com o fio rosa. Desço sempre no primeiro. Aqui, a gente já começa de novo no quinto furo, porque já passou o coração. Então, aqui a gente continua no quinto, do quinto ao primeiro até chegar aqui no finalzinho, tá? Daí, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou adiantar aqui essa parte e na próxima voltinha, na próxima carreira, eu já volto aqui pra gente continuar. Pronto, fiz até chegar aqui, olha só que legal que vai ficando, né? Muito bonitinho. E aí, aqui, a gente pega o fio e arremata trazendo o fio assim por trás, ó. Dos fios aqui, vai trazendo o máximo que você puder. Antes de cortar, a gente abre assim, passa a cola aqui de uma forma que não passe lá pra frente a cola. Cola de silicone, qualquer cola de artesanato, tá? Minha cola é silicone líquida. Aí você passa, espera secar um pouquinho, corta o excesso. Faz o mesmo aqui com a pontinha do lado de cá. Vamos continuar aqui, então a gente conta desse último furo que a gente trabalhou, a gente conta ele e mais 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 no total. Aí você entra no quinto e depois aí deixa uma ponta de fio lá atrás pra poder arrematar e entra sempre no primeiro, junto com esse fio que a gente tinha feito aqui, ó, antes, no mesmo buraquinho, pra tela ficar bem preenchida. E aí, a gente vai fazendo isso até chegar ali no lado do coração, tá? Quando chegar nos furos do coração, eu volto pra gente poder fazer junto. Senão o vídeo fica muito comprido, aí fica difícil de editar, tá? Que daí fica muitas horas, né, de vídeo. Às vezes o vídeo aqui tem 40, 50 minutos, mas de horas gravadas mais de 3, sabe? Então é bem demorado. Então, assim, pra adiantar, eu vou vir caminhando aqui fazendo só isso, mais uma repetição, até chegar aqui na lateral do coração. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei aqui bem do ladinho do coração, ó. Aqui eu vou entrar nesse furinho. E vou já entrar novamente no furinho que tá embaixo, que é o que tem o fio rosa. Nos próximos furos, a gente não pode entrar nessa carreira, porque a gente precisa manter reto, né? Aí eu vou vir aqui, vou passar o fio por trás do coração, se você não quiser, daí você corta o fio. Também é uma opção, né? Mas eu vou passar por aqui. Chegou aqui do outro lado, eu preciso fazer tudo que eu fiz aqui desse lado igualzinho. Então, ó, nesse coraçãozinho, nesse furinho aqui eu preciso entrar.
Vou entrar embaixo, porque na verdade a gente tava trabalhando assim, né? Vou voltar aqui pra ficar mais fácil. Aqui a gente entra no de cima, no furo de cima, nessa posição aqui, né? Na outra posição ali embaixo. E entro no de baixo. Ó, daí fica igualzinho esse aqui, tá vendo? Na mesma linha. Igualzinho. Agora a gente vem no do lado e o dele a gente já faz igualzinho até o final, igual a gente tinha feito aqui, ó, de cima. Até entrar aqui junto com esse de baixo, no mesmo furo, ó. Tá? Então, vamos repetindo isso. Aí, chegou aqui no final, você arremata as duas pontinhas e volta comigo pra gente ir pra próxima carreira. Pronto, finalizei essa carreira. Olha como tá ficando. Agora, a gente vai pra próxima carreira também, ó. Conta aqui. Com esse aqui, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Entra ali. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entra. E desce aqui no primeiro. Vai fazendo isso até chegar do lado ali do coração. Quando mudar ali os furos, tá? Então, vai caminhando assim, até chegar aqui, nesse aqui, ó. Que é um depois daquele que a gente tinha feito. Aí, depois já muda um pouquinho ali, eu venho fazer com você. Fiz aqui, até chegar aqui um furinho, depois daquele pequenininho que a gente fez aqui, ó. Agora, eu não consigo mais descer reto. A única regra é que a gente não pode passar dessa linha pra cima. Sempre daqui pra baixo, então não importa quantos vai ser abaixo, né? Então, aqui eu entro e entro aqui junto com o rosa. Entro aqui em linha reta. Desço aqui com o rosa. E aqui, ó, eu consigo ainda entrar e fazer um pequenininho. Sempre precisa de dois, né? Um pra entrar pra frente e um pra entrar pra trás, lá atrás. Então, aqui, ó, eu entro nesse furinho, vai ficar pequeno aqui. Aí, o próximo só do outro lado. Ó, porque aqui já não consigo mais, ó, que se eu entrar aqui não tem onde eu entrar um outro furo, precisa de dois no mínimo, né? Então, aqui eu vou passar o fio pro outro lado, daquele jeitinho por trás dos fios. E aqui eu começo a repetição do outro lado. Então, aqui não dá, é nesse aqui que eu venho. Vou voltar a trabalhar aqui desse lado, eu acabo indo pro lado certo do que tá o coração. E fica do outro lado, né, que a gente tá trabalhando. E entrei aqui, pronto. Aqui eu já consigo ir descendo, ó. Sempre nessa linha reta e no de baixo. Aqui eu vou fazer essa parte e vou fazer a outra toda também, sempre 5 furos, tá? Conta com esse aqui, mais 4. Até chegar no coração. Quando chegar no coração, eu venho pra gente fazer essa partezinha juntos e continuar. O resto é só repetição do que a gente já fez. Então, vou adiantar aqui e já volto. Pronto. Cheguei bem aqui no finalzinho do coração. Nesse daqui eu já subi um, ó, nesse antes do meio. Eu subi um furinho a mais do que esses que a gente tava trabalhando normalmente, né? E esse último aqui, que é bem no meio, a gente pega nesse aqui de cima, mantendo... Opa, fiz errado aqui. A gente pega mantendo a linha reta aqui, dos pontos que a gente já tava trabalhando, que é esse aqui. Desce aqui no primeiro, que é bem o meinho do coração. Ó, levei o fio pra trás. Agora, aqui do lado, eu venho aqui nessa mesma linha reta dos 5 pontos, 5 furos, né? E aqui eu entro nesse furinho, que vai ser o próximo disponível. E no próximo, ele já acompanha os outros, de cima até embaixo, vai ser igual. Ó, aqui... E aqui.
E as próximas carreiras que não vão ter coração vão ser todas iguais, né? A gente não precisa fazer essas diminuições aqui nem nada. A gente começa sempre contando esse último que a gente fez. O último buraquinho aqui, sempre aqui a gente conta, porque a gente trabalha nele. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5. Começa essa fileira. Vai de cima até embaixo, até lá do outro lado. Depois começa tudo de novo, até chegar aqui desse lado. Aqui não tem coração. Aqui é direto esse mesmo ponto. Então, a gente consegue agora só repetir e fazer sozinho, né? Porque a gente já fez junto essas partes aqui, é bem tranquilo, né? Daí, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você pra gente ir pra parte da lateral e os acabamentos. Então, eu já volto aqui. Finalizei essa parte toda, ficou desse jeito, ó, a parte de trás. E agora, a gente vai fazer as laterais. Uma eu já fiz, porque as duas são iguais, né? Essa lateral, ela tem aqui 9 furinhos, então é um número ímpar. A gente vai trabalhar desse jeito, ó. Começa deixando uma pontinha pra depois poder arrematar. Daí você entra no cantinho aqui e vem até o furinho do meio da tua tela. Aqui vai ser o 5º furinho, então eu entro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser bem no meio da tela, né? Então eu levo o fio pra trás. Entro no furinho do lado aqui, no canto, e levo o fio pro meio de novo. É só isso que eu vou fazer, então, até chegar ali na parte de cima. Entra no furo do canto e entra novamente no furo do meio, tá? Só isso aqui até chegar lá em cima. Eu vou adiantar, quando chegar aqui na parte de cima eu já volto. Cheguei aqui na parte de cima, aí eu venho pra esse canto de cá e começo a trazer o fio para o meio e vou descendo, igual a gente subiu ali, eu vou descendo até ali embaixo. Ó, entro aqui no meinho, junto com aquele outro que a gente tinha feito, né, com o mesmo ponto, ó. Entra no canto e entra no meio aqui. Naquele 5º ponto que fica bem no meinho mesmo. E aí a gente vai fazendo isso até chegar lá embaixo. E aí finalizamos essa parte aqui. Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então vou adiantar também, te encontro ali embaixo. Vim até aqui embaixo. Aí aqui a gente só arremata na parte de baixo, igual a gente já tinha arrematado ali na bolsa. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, pra ficar com as duas iguais. E aqui, eu tô fazendo uma parte aqui desse jeitinho, mas isso aqui é opcional, tá? É porque vai fechar mais os buraquinhos da tela, mas fica a teu gosto, se você quer fazer ou não. O fio que eu tô utilizando aqui era o que eu achei aqui no meu ateliê, que combina mais com essa cor aqui, tá? Então, assim, eu testei com fio de poliéster assim, ó. Também fica legal, esse aqui tem um brilho, ia ficar bem bonito, bem chique. Também poderia ser com o próprio fio de malha, mas aí de repente você deveria cortar a metade dele pra ficar um pouquinho mais fino, mais delicado. Dá pra fazer com ele assim, só que fica meio grosso, assim. Tipo, o ponto, ele fica pra fora, sabe? Então vai do gosto de cada um, né? Então dá pra fazer aí com barbante, dá pra fazer com o que você quiser que combine aí com o teu fio. Ou não, né? De repente até se você quiser fazer combinando com coração, aí fica do teu gosto. Esse aqui é o amigurumi. Qual que é o tex dele? Deixa eu achar aqui. 492, tá? E a cor algodão mercerizado. Eu acho que essa é a cor, né? É que eu não tenho muito costume de usar esses fios aqui, não. Ó, não, a cor é porcelana. Número 7564, tá? Então, aí, pra usar esse fio, eu preciso de uma agulha um pouco menor. Eu vou utilizar aqui a número 3,5, que é a que cabe aqui dentro do furinho, tá? Então, vai ser a 3,5. É bem fácil de fazer, a gente só vai fazer ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui na parte onde tem um coração já pra ficar mais fácil. Essa parte aqui a gente não trabalha nem lá embaixo, tá? É nessa daqui em diante. Entra no primeiro buraquinho. Na hora de laçar o fio, você deixa uma pontinha lá pra poder arrematar. Puxa uma alcinha aqui pra frente. Entra no próximo buraquinho. Laça o fio do novelo.
traz essa corrente dentro dessa que tava na agulha já, fazendo baixíssimo. Esse primeiro fica um pouquinho solto, mas depois a gente arruma. Vem no próximo buraquinho, laça, traz essa alça que veio lá de trás dentro dessa que já tava na agulha. No próximo buraquinho repete, vai fazendo isso até chegar no final. Só vamos fazer juntos ali o coração pra ver como vai ficar. Eu pensei em subir assim, ó, pra ir preenchendo o coração desse jeito, porque senão não teria como fazer depois ali, por exemplo, só esse furinho vir e fazer só aqui, né? Então a gente tem que ir contornando ele aqui, ó. E acho que vai ficar muito bom, que vai dar mais destaque indo pro coração. Ó, daí continua aqui na mesma carreira. Ai, ficou mais bonito do que eu pensei. Gostei bastante. Ó, cheguei aqui no último, faço baixíssimo, corto o fio. Aqui você não se preocupa muito, porque quando a gente for costurar a bolsa, vai tampar bem essa lateral, tá? Então não precisa se preocupar com o acabamento aqui. Aqui a gente pega a agulha de tapeçaria, leva o fiozinho aqui pra trás, esse fio. Aí eu vou passar aqui atrás de uma das perninhas dele. Assim. Vou soltar aqui no meio o fio, assim, pra ficar com duas perninhas. Aí, no próximo pontinho que tem aqui na parte de trás, eu passo essa parte do fio aqui que eu separei pra poder fazer um nozinho aqui, ó. Daí eu faço 2 nozinhos e tá pronto o arremate. Só cortar o excesso. Aí faz isso no outro lado também e preenche todas as carreirinhas. E até chegar aqui no finalzinho, né, quando tiver preenchido todas, daí eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui os pontos baixíssimos, que lindo que ficou, né? Gostei muito, olha, eu fiz o contorno aqui na lateral também, pra ficar bem certinho. E agora a gente vai costurar. Então, pega a lateral, pega o fio de malha. Acerta aí certinho a parte de fora. E vamos começar a costurar aqui já em cima, porque todos os furinhos, eles encaixam um no outro. Então, não tem nem que fazer marcação, é bem fácil. Então, a gente começa, vamos começar por aqui, ó. Por dentro. Aí, deixa sempre uma ponta de fio lá por dentro. Ó, saí aqui então, né? Então, vou conectar aqui, vou entrar aqui pelo buraquinho da frente, levando o fio pra trás. Entro aqui no próximo buraquinho embaixo da lateral. Entra no próximo aqui dessa lateral, também, daí levando o fio lá pra trás.
Ó, só vem aqui no próximo, entra aqui e entra aqui e leva pra trás, tá? Então, vamos fazendo isso até aqui embaixo, ó. Quando chegar aqui, eu já volto. Eu fiz a costura aqui até chegar aqui, ó, só que eu esqueci de fazer o preenchimento aqui do ponto baixíssimo. Então, vou fazer nesse aqui e nesse na outra lateral e já volto aqui pra gente continuar essa costura de baixo. Pronto, eu já fiz aqui a minha lateral, preenchi com ponto baixíssimo, igual a gente tinha feito ali embaixo, né? Aí, embaixo não, aqui na frente. Aí, agora a gente vai costurar aqui, ó. Pode ver que aqui tem 2 quadradinhos, né? E a gente vai usar esses 2 aqui pra costurar. Então, a gente vai só dobrar assim e continuar aquela costura que a gente tava fazendo. Olha, daí já vai formando aqui a lateral da bolsa. E essa tela aqui, ela encaixa muito certinho, porque os furos são bem grandes, então é bem fácil de identificar qual costurar com qual. Aí pronto, ó, chegou aqui, a gente vai costurar exatamente, ó, tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, desse lado também, ó, 3, 5. Aí aqui a gente também costura até em cima. Aí não precisa arrematar, que essa ponta que vai sobrar a gente vai utilizar para colocar o zíper depois. Costura a outra lateral igual. Finalizei as costuras na lateral, fica assim. Aí aqui, ó, eu terminei a costura aqui. Eu vou trazer pra cá pra costurar o fecho, tá? A quantidade de fio que eu tinha mencionado ali no começo, deixado na tela pra você, ela vai dar isso, tá? Mas se não der, também é só emendar. Então, eu saí aqui nessa costura, eu vou continuar costurando aqui na parte de cima pra poder tampar essa tela. Do mesmo jeitinho que eu tava costurando ali atrás, ó, ali do lado. Só que daí aqui não tem onde pegar outro lugar, né? É só na tela aqui da parte de cima. Então, eu vou e venho assim nos furinhos aqui de cima. Pronto, cheguei aqui desse lado. Agora a gente vai colocar o zíper. O zíper, ele não encaixa todo na tela, fica sobrando uma bordinha ali. Então, aqui no cantinho, eu vou levar o fio aqui, ó, nesse primeiro furo. Vou fazer o acabamento. E vou deixar aqui. Aí, ele vai pra dentro, pra eu poder costurar. Ó, ele vai pra dentro. Aí, eu vou vir aqui. Esse primeiro não vai dar pra fazer direto no zíper. Deixa eu mostrar aqui o tamanho. Ó, a gente posiciona bem certinho pra ver onde o zíper vai ficar. Aqui, no próximo, eu já entro, ó, no buraquinho da tela e no zíper lá. Aí, laço o fio. Faço aqui um baixíssimo. Aqui no próximo, aí eu solto um pouco, pulo um buraquinho da tela, no próximo eu venho, já entro ali no furo do zíper. Então, aqui eu pulei um, né? Mas tem horas que a gente vai ter que pular 2 pra alcançar aqui, ó. Aqui, se eu pular só um, não dá lá no furinho, ó. Tem que ser 2, vou ter que pular 2, pro terceiro eu conseguir alcançar o furinho do zíper. Aqui eu pulo só um. Aqui também, só um furo da tela. Aqui 2.
Bem fácil. Se a gente olhar ali na direção do furo do zíper lá, ó, o que a gente precisa pular? Aqui eu pulo só um. Aqui eu tô pulando um. Aqui eu pulo 2. Pulo um. Pulo 2. Pulo um. Pulo 2. Venho aqui, ó, no cantinho. E venho nesse último aqui e finalizo. Pronto. Agora eu puxo pra fora toda essa alça. Ó, ficou desse jeito aqui. Aqui eu vou fazer o mesmo que eu tinha feito do outro lado. Só que antes a gente arremata essa ponta aqui que já sobrou, tá? Aí essa daqui a gente envolve aqui, vai fazendo assim. Aí chega aqui, você vai costurar o zíper aqui, tá? E vai arrematar igual a gente vai fazer agora aqui desse lado, com essa ponta que sobrou. Trouxe pra cá, por cima, ó. E vou entrar nessa lateralzinha toda aqui, ó, com o fio. Aqui tá bem apertado, que é a costura da lateral, na bolsa. Então, fica bem firme aqui o arremate do fio. Vai empurrando o máximo que você conseguir ali por dentro, ó, desses fios aqui da lateral. E depois corta o excesso. Daí agora eu vou fazer do outro lado e volto com vocês aqui no final. Pronto, dei continuidade ali como eu tinha mostrado pra vocês. Fiz o arremate, olha o zíper como ficou. Aí já aproveitei pra colocar minha etiqueta, que eu acho que sempre dá um charme a mais, né? E tá pronta a nossa necessaire ou bolsa, né? Como você preferir chamar. Ela ficou muito bonita, né? Gostei bastante. E aí, o que você achou dessa aula? Me conta aqui nos comentários. Não sai daqui sem se inscrever no canal, que eu quero te ver no meu próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!